Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Meio para o Topo. Você sabe, esse podcast tem o objetivo de inspirar líderes de empresas em crescimento. Se você é um líder de uma empresa que busca crescer, que busca ampliar conhecimento, que busca ampliar conexões, ou se você é executivo ou fundador de uma dessas empresas, tenho certeza que você vai aproveitar muito desse nosso papo de hoje. Sem meias palavras, direto ao ponto, sem verniz. A gente gosta de ter uma conversa que mexe com a mente e mexe com o coração. E sempre a gente tem um convidado especial e hoje não é diferente. Eu estou aqui com meu amigo, meu professor, me permita te chamar assim, Erli Silos, diretor titular do Ciesp Sorocaba, fundador da Tecnofix, empreendedor do ramo imobiliário, enfim. Erli, primeiro, super obrigado por ter aceitado esse convite e vou pedir para você se apresentar aqui nesse nosso papo. Ok, prazer imenso, Rodrigo. Nossa amizade aí já tem um bom tempo. Eu acho que sempre coisas positivas em toda a nossa história. É verdade. E parabéns aí pelo projeto que você está lançando agora de do meio ao topo. Eu acho que é fundamental, na realidade, para mostrar aí todo o crescimento dos empresários, do profissional liberal, de um modo geral, que tem tantas mudanças e acaba, na realidade, não mostrando o seu projeto. Então, é um projeto realmente que tem aí uma finalidade fantástica de promover, fazer com que essas pessoas, na realidade, se mostrem perante ao público e, de um modo geral, isso daqui acaba alavancando até os negócios deles. Então, realmente é um projeto fantástico. Bom, Obrigado. Como você citou, meu nome é Erli Silos, Erli Domingues de Silos. Eu sou itapitiningano, uma cidade vizinha aqui, Sim, nascido lá, mas esse ano está fazendo 50 anos que eu estou aqui em Sorocaba. Olha. Também 75 anos do Ciesp, que a gente também vai falar bastante sobre o Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ciesp esse que a partir do dia 1º de janeiro, Rodrigo Figueiredo vai assumir essa grande bucha. Olha a missão. Mas é uma missão muito legal. Eu acho que na realidade a gente fala 1º de janeiro, mas você já está aí caminhando junto com a gente aí. Então, em 1975 eu vim para Sorocaba, vim para estudar, fiquei aqui, constituí família, tenho 3 filhos, 5 netos. Olha. A minha neta mais velha está morando nos Estados Unidos, tem com 18 anos. Uau. Então aí tem uma trajetória aí de vida, de família, muito legal. E a parte de empreendedor, que é o foco mais ou menos que a gente vai bater um bom papo aqui. Quando eu vim para cá estudar, na realidade a gente não tinha uma visão, talvez era estudar, voltar ou ir para outro local, mas a gente foi fincando raízes aqui em Sorocaba. Até no momento que há 50 anos atrás, Sorocaba era muito pouco industrializada, era uma cidade, eu sempre comento aí que era uma cidade operária. Operária porque muitos profissionais vinham, diretores, gerentes, diretores, CEO das empresas, presidente, moravam em São Paulo e em outras localidades e vinha na empresa, na indústria, da porta da indústria voltava para casa, da porta da indústria não conhecia Sorocaba, não conhecia Votorantim, não conhecia a região. E hoje esse status mudou totalmente. Hoje os grandes empresários, os CEOs, gerentes, diretores moram aqui em Sorocaba. Inclusive muito que indústrias tem em São Paulo, em outras localidades, e vem morar aqui em Sorocaba. Verdade. Ou seja, a qualidade de vida realmente mudou. Estou falando isso porque nesses 50 anos, na realidade, teve toda uma mudança, uma trajetória diferenciada, e Sorocaba e região aí realmente mudou o patamar de uma cidade altamente industrializada, com tecnologia de ponta. Então todo esse trabalho aí da minha vinda para cá tem realmente uma história bastante grande dessas evoluções, toda a mudança política, mudança da população de um modo geral, novos bairros que foram formados, ou seja, e aí com isso daqui a parte cultural, Sim. Toda a parte educacional de um modo geral. Serviços. Então é fundamental, indústria é muito forte, mas o setor de serviços que você bem citou aí é fantástico. Hoje nós estamos aqui no Bandeiras, a gente deu uma volta, o que tem de empresas de serviços aqui é um negócio fantástico. Tecnologia. Né? E se você pegar aí há 50 anos atrás, a indústria ela centralizava todo o trabalho dentro da indústria. As empresas eram contratadas, desde o serviço
de manutenção, de portaria, de advocacia, tudo era contratado da empresa. E hoje a empresa ela fabrica determinado produto, uma indústria, e ela coloca como meio-fim aquele produto e começou a contratar profissionais de fora. Isso daqui abriu um leque muito grande de prestadores de serviço. Então hoje o Sorocaba tem uma referência muito forte a nível de mão de obra capacitada no setor de serviços, no setor de comércio, que são prestadores de serviço para a indústria, para comércio, para outros. Então eu acho que é fundamental, hoje os países mais desenvolvidos no mundo têm um foco muito forte na área de serviços. Sim. Isso daí na realidade acaba tendo aí um foco bem diferenciado a nível até de geração de renda, de movimentação da economia. Então eu acho que não só Sorocaba, como o país de um modo geral, teve acesso. Se você pegar aí, Rodrigo, a região do ABC, Santo André, São Bernardo, era muito industrial, era uma né? cidade totalmente, a região totalmente industrializada, setor automotivo. De uma hora para outra, em função de vários problemas, as indústrias saíram de lá e a cidade ficou meio perdida. A partir desse momento começou a trabalhar em serviços. E hoje você pega São Caetano do Sul, Santo Super André, próspera. é muito próspera em serviços. Então, eu acho que nós temos aí uma avenida imensa para se trabalhar aí, não só na indústria, mas em serviço. E junto com isso daí vem construção civil, vem o setor de comércio, todos eles infraestrutura, todos eles sendo alavancados. Sorocaba hoje ainda é uma cidade fortemente industrializada. Nós temos aí, eu acho que faz papel nosso aqui, e você à frente do CIESP, de ajudar a nortear para a cidade ser inovação tecnológica junto, não só a indústria como de serviço. Hoje a gente fala inovação tecnológica, só a indústria, não é. Em todos os setores e segmentos, a inovação tecnológica é um papel preponderante a nível de você seguir essas novas tendências mundiais. A inteligência artificial é uma parte que você navega muito bem, tem tudo aí pela frente. Muito bom, Erli. Bacana ter esse panorama aí de um empresário que conseguiu vir para cá e percorreu aí vários estágios de Sorocaba, e a tua indústria, que é a Tecnofix, fica aqui em Sorocaba. Exatamente. Eu, quando vim para cá, vim estudar e depois, mais à frente, trabalhei numa indústria, numa multinacional, e depois resolvi aí ser um empreendedor. E olha que não é fácil ser empreendedor no Brasil. Nunca foi. Não foi e não vai ser ainda. Ou seja, chicote aí por parte de todo o sistema tributário, direto. Sim. Então, mas não vamos falar disso aí mais para frente. Falar de notícia boa. Vamos falar de coisa boa. Então, a gente, em 1900, a Tecnofix vai fazer 35 anos agora. Tudo isso? Então, aí é um bom tempo aí. Isso é interessante a gente falar nisso daqui, Rodrigo, que empresas de 35 ou mais, o nível de mortandade das empresas, não só a indústria, qualquer negócio, é muito grande no Brasil. Por todos esses fatores que são extra piso de fábrica, dentro do escritório, as dificuldades que se tem. Então a mortandade é muito grande. Então a gente falar que tem 35 anos realmente é uma vitória, passando aí por vários planos de governo, com dificuldades, e carga tributária. Então, a China não era o que é hoje, né? Há 35 anos atrás você não tinha a China como um grande competidor. Hoje você deve ter, imagino. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje compete aqui dentro do vizinho nosso aqui. Então a gente criou a Tecnofix, hoje é uma empresa aí voltada para o segmento de autopeças, segmento de elementos de fixações, parafusos, fornece para o setor automotivo, setor de energia eólica, energia solar, ferroviário, ou seja, é um leque bastante grande aí que a gente atua, setor de equipamentos agrícolas. Então é um leque bastante grande, e como aquela velha historinha dos nossos avós, não coloca todos os ovos na mesma cestinha. Sabedoria que vem dos nossos ancestrais. Isso aí. E obviamente, seguindo isso daqui, eu fui começando a fazer alguns investimentos imobiliários em algumas áreas, terrenos, etc. E agora que a gente está numa fase mais amadurecida da vida e uma perspectiva, a gente começou a gerar negócios no setor imobiliário. Hoje é um braço muito forte do meu segmento, nós chama EDS Empreendimentos Imobiliários, e a gente tem aí um grande empreendimento aí que nós estamos fazendo aí lá na região da Prefeitura Municipal, do lado do Fórum. Então, são 6 torres fantásticas, você acompanhou bastante toda
essa evolução. Então foi o maior empreendimento de Sorocaba num local só, realmente aí com 18 lojas inclusive. Então vai ser um empreendimento referência não só em Sorocaba, como em toda a região. Então, e estamos aí, até estava conversando agora há pouco com você, estou com um mega empreendimento lá na rodovia Castelo Branco. Ó, isso é legal, vai hein? Ser uma Primeira referência, mão, hein? logo, isso aqui ainda está em projeto, não vamos entrar em detalhes, mas logo faço questão absoluta de voltar novamente aqui e falar um pouco sobre esse novo projeto. Por favor. Então vai ser um projeto aí que vai ser referência em Sorocaba e região e talvez até do Brasil. Eu não tenho dúvida, pelo que você me mostrou até agora, eu já é um mega projeto numa área aí de 636 mil metros quadrados, de frente para a rodovia Castelo Branco, a 2,5 km, 3 km da Cacau Show. Então, realmente, ali a gente... Cacau Show Park, gente. É Cacau Show Park. Não é uma loja, não. É um complexo de entretenimento. Então, ali naquela região, inclusive, a gente tem que verificar com as prefeituras locais para ali se tornar um local de referência a nível, não só de parque de diversões, etc., mas não vocacionar para algum tipo de empresas que, na realidade, não tem nada a ver com aquela região. Nós temos mais à frente aí, pertence a Porto Feliz, porque ali é um jogo, ali um pedaço pertence a Porto Feliz, outro Itu, outra Sorocaba. E nós temos aí a Fazenda Boa Vista ali, que é uma referência também no Brasil. Nacional. Então, mais que dobrando o tamanho da Fazenda Boa Vista. Então, na realidade, está mostrando aqui que Sorocaba e região, Porto Feliz, tem um potencial muito grande a atrair em grandes investimentos, de grande porte, de alto luxo. Eli, e quando você resolveu empreender há 35 anos com a Tecnofix, qual foi o momento em que você mudou a tua visão de executivo para empreendedor? O que mudou na sua cabeça? Foi uma oportunidade que você viu? Já era um desejo antigo? Conta um pouquinho para a gente como é que você deu esse start aí nesse modelo de ser empresário. Olha, Rodrigo, tem coisa que é um DNA, vem na veia. Eu acho que desde os 12 anos, na realidade, lá em Itapetininga, junto com meu pai, sempre eu trabalhava alguma coisa visando algum na visão de empreendedor. Uhum. E quando vim para cá, estudei, me formei, trabalhei 11 anos numa empresa multinacional, mas sempre inquieto. Nessa área? Se dedicando totalmente à empresa, isso daqui não abro mão e eu sempre oriento meus filhos e todas as pessoas próximas. A partir do momento que você está num projeto, entra de cabeça naquilo dali. Não dá para você ter, na realidade, visões diferentes. Mas um pouco inquieto a nível de o que eu quero na minha vida daqui para frente. Montar meu próprio negócio. Tá, só como exemplo, eu vim com 18 anos para 18, 19 anos aqui para Sorocaba, mas com 17, 18 anos eu tive uma mercearia lá em Itapetininga. Olha! E talvez se não tivesse seguido aquilo dali, talvez estivesse no ramo aí de supermercado, montando algum negócio aí. Mas, obviamente, já fui um empreendedor aí, com 16, 17 anos, já comecei a ser um empreendedor. Que bacana. E daí, quando eu vim para cá, com aquela visão, quero montar um negócio. E a coisa foi amadurecendo, verifiquei aí quais são os negócios voltados para o segmento, inclusive, na empresa que eu trabalhava, é o mesmo segmento que eu atuo hoje. Ah, legal. A Tecnofix. Então, isso daqui, na realidade, foi dando um amadurecimento, verificando flancos onde a gente poderia trabalhar diferenciadamente, não competir diretamente com uma empresa multinacional, mas buscando um espaço. E isso daí deu certo, na realidade, bem planejado, bem diferenciado, com uma visão de executivo, mas daí você fala agora, você tem que trabalhar com empresário, você tem aí trabalhadores que você tem que ter dia 20 o pagamento, adiantamento, dia 5 o pagamento, a carga tributária, ICMS, PIS, COFINS, um monte de is da vida aí. E outros que surgiram ao longo dos 35 anos. Outras regras não convencionais, de um modo geral, que vem, uma fiscalização, ou seja, toda a dificuldade que o empresário, e você obviamente vai entrevistar muitos aqui, sim, e todos eles, de um modo geral, vai ter um pouco da história muito similar, ou seja, a dificuldade que se tem de empreender no Brasil. Muitos países aí altamente industrializados têm aí uma facilidade, vamos pegar um exemplo, uma China. Uhum.
Eles ajudam o empresário. Quando tem uma feira aqui no AMB, mas tem uma feira no AMB, tem outra em Nova York, tem outra lá em Berlim, tem outra. Sim. Tem chinês brotando do chão ali. Dos mais diferentes segmentos. Dos mais diferentes. Eles ali atendendo, comendo uma marmita do lado ali, mas não interessa. Saiu da China para vender produto no outro lado do mundo. E sempre, obviamente, o governo dando subsídio, o governo fazendo, se precisa de quanto de dinheiro para exportar. Olha, eu vou ter que exportar lá para o Brasil, para qualquer parte do mundo, isso aí lá na China. Eu vou precisar aí de $1 milhão. O governo banca aquele dinheiro, ele produz, exporta e depois paga. Aqui no Brasil fala, não, eu quero exportar. Tá bom, se vire, a taxa de juro é agiota. Então, realmente, tudo que é dificuldade do Brasil. E o fisco, Receita Federal, de olho para ver onde pode morder mais. E, ultimamente, nos últimos tempos, aí, a gente tem visto aí que o setor empreendedor, o que gera emprego, o que movimenta a economia, o que exporta, está sendo ainda mais taxado. Então, a gente está aí realmente na contramão de países que a gente fala, não, mas é o Brasil do futuro, na própria letra do hino nacional, a gente é gigante adormecido. Alguns anos. E é difícil, a gente já está todo isso daqui, esse tempo aí na estrada, e não só por exemplo meu, tá, Rodrigo? É o exemplo lá pelo CIESP, que a gente tem aí associados imenso, toda a indústria do estado, não só daqui de Sorocaba, mas da região, e quando a gente está lá no CIESP, na Paulista, a gente verifica as indústrias do estado de São Paulo todo, todas elas, de modo geral, têm as mesmas dificuldades, as mesmas amarguras, as mesmas dores. Então, realmente, a gente teria que ter um pouco mais de estímulo, mas a gente não pode jogar a toalha de maneira alguma. Jamais. Pelo contrário, eu acho que nós temos que se unir, buscar caminhos diferentes, se reinventar. Nós temos aí a pequena, média empresa, que é um ponto que do meio ao topo você vai pegar muitas empresas que estão em ascensão. E, de um modo geral, essas empresas aí têm muito aprendizado pela frente. Muitas nascem, morrem em um determinado tempo devido a todas essas adversidades. Algumas até pelo próprio empresário, que também não tem uma visão que a partir do momento que você sai de um patamar, você cresce, bate a cabeça no teto. Opa, peraí, eu preciso de apoio, eu preciso de gente mais competente para me contratar, trazer e me ajudar a desenvolver. E às vezes a pessoa fica ali, não, eu sou eu que conheço, eu que mando, eu que defino, e não é bem assim. A gente tem que buscar apoio em áreas estratégicas, a parte contábil, tributária, na parte técnica, inovação tecnológica. Hoje toda a indústria 4.0, que você na realidade precisa automatizar, você precisa inovar tecnologicamente para você ser competitivo, tanto no mercado interno, para competir com produto que vem de fora, produto que vem da Europa, que vem da China, que vem do Japão, mas você tem que ser tão bom quanto ele. Mesmo nesse ambiente hostil, né? Mesmo nesse ambiente hostil. E além disso, você também tem que botar um ambiente para você exportar. Claro. Você ser competitivo, você mesmo com essas taxações imensas que nós temos aqui agora, a super taxa dos Estados Unidos, que de modo geral teria que ter uma habilidade governamental para negociar isso daí mais adequadamente, mas a gente fica dando murro em ponta de faca aí, enquanto isso os empresários de um modo geral aí sendo penalizados por todo esse mais ambiente, uma vez, né? Mais uma vez. E daí ao longo do tempo, como eu falei para você, as mudanças de ovos na mesma cestinha, a gente criou aí o setor imobiliário e a gente está aí com perspectiva boas de investimento aí. Tenho aqui Itapetininga, eu tenho aí alguns negócios também que tá avançando para lá. Então é um setor aí que na realidade eu pretendo ter um olhar bastante forte para esse segmento imobiliário que está crescendo fortemente aqui, mas com projetos diferenciados. Eli, e se você já com 35 anos como sendo fundador da Tecnofix, o Gabriel, teu filho, já está tomando a frente aí, né? Então a empresa está vivendo um momento de sucessão, ele está super ativo lá, mas né, o Gabriel já está trabalhando lá na empresa também. O que o Eli de hoje diria para o Eli de 35 anos atrás, como empreendedor, e que você eventualmente já tenha dito para o seu filho de visão, de sabedoria, dessa curva imensa de aprendizado que você teve ao longo desses 35 anos? Se você pudesse dizer uma coisa principal para o Eli de 35 anos atrás, assim como você pode dizer para o Gabriel, que é o teu filho que está no negócio, o que você diria?
Olha, eu acho que tem muitos acertos, teve alguns equívocos ao longo do tempo, que você pegar uma empresa aí, e a gente tem vários exemplos, inclusive, de empresários, de um modo geral, que às vezes é puxado pelo próprio cliente, você parte para alguns investimentos muito forte a nível de buscar linha de financiamento para você aumentar a produção, gerar mais emprego, é altamente positivo. Mas essa instabilidade que o país tem que ter um pouquinho de cuidado. A partir do momento que você sobe muito rápido, a queda também é bastante forte. Sim. Então todo esse aprendizado aí ao longo desse tempo, eu também tento passar, não só para o Gabriel, tem o Diego, que é outro meu filho, que também está num ramo diferenciado aí no setor de ótica, e o outro meu filho que está nos Estados Unidos também, mexe com alguma coisa de importação, exportação, está atuando no mercado de alimento lá nos Estados Unidos também. Então, todas essas alterações a gente tenta, não só para eles, Rodrigo, mas um bate-papo com os amigos, de um modo geral, a gente conta um pouco da história da gente, não para mostrar que eu estou correto, claro, a linha é essa, claro, mas eu acho que alguma coisa a gente acertou. Então, tem muita gente, de um modo geral, que cresceu 10 vezes mais que eu, pegando a mesma referência que nós tínhamos há 35 anos atrás, e tem muitos que, na realidade, cresceu e depois acabou caindo pelas problemas que nós temos aí, que já comentamos aí de governo, das dificuldades que tem, linha de financiamento, etc. Então eu acho que o conselho é realmente a gente ir acompanhando na realidade a evolução, hoje principalmente buscando todos os meios tecnológicos, inteligência artificial, buscar se adequar a essas novas tendências de inovação tecnológica, a parte de marketing, de uma área que você domina fantasticamente. Eu acho que se você não realmente mostrar o produto que você faz e para que veio, né, você vai ter dificuldade de inserir isso daí no mercado. E uma fidelização junto ao cliente, baseado na qualidade do seu produto, isso é do portão da indústria para dentro, na realidade, que você tem que ter uma referência. Claro. Então esse é um dos pontos que, na realidade, a gente pela qualidade, não só a qualidade que eu digo não é só no produto que eu fabrico, é na parte imobiliária que a gente faz, a gente tem que realmente pautar buscando a excelência. Sim. Então isso daí é um dos pontos fundamentais que a gente tem. Eu acho que aí a parte de crescimento, de um conselho que a gente dá, inclusive para o meu filho que está tocando lá, é resiliência. Eu acho que nós temos que ter resiliência, saber se fazer o network adequadamente. Claro. Eu acho que o CIESP é um meio fantástico de você fazer esse network junto com empresários, junto com outros setores. E quando a gente fala CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, parece que é só indústria. Pois é. Hoje você está lá e você sabe que o leque é muito maior. A gente trabalha aí no lado da responsabilidade social, ou seja, tem um leque totalmente abrangente. Temos aí o NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores, temos aí um trabalho muito grande aí da Confer, que é das mulheres agora. Sim, ou seja, as mulheres no mercado de trabalho, não só na indústria, como outros segmentos. Então, acho que tem aí uma avenida grande para se trabalhar. E acho que, na tua fala, além da resiliência que você colocou muito bem, acho que se eu puder resumir aqui, se eu tiver equivocado você me corrija, não perder a capacidade de aprender, né? Porque quando você fala, tem que estar atento às novas tecnologias, à inteligência artificial, à indústria 4.0, ter uma boa rede de conexão, networking. O que você está querendo dizer também, pelo menos eu interpretei dessa maneira, é que o empreendedor, o empresário, e aí pode ser no estágio inicial, até o empresário consolidado como você, nunca perder a capacidade de aprender, né? De achar que a gente é que vai resolver todos os problemas, achar que a gente sabe resolver todos os problemas e tem problemas novos o tempo todo, e que a gente tem que ter, eu diria, a humildade de falar, opa, isso aqui eu não sei resolver, vou buscar a ferramenta, vou buscar apoio, vou buscar quem conheça, né? Você falou de contratar gente boa para estar com a gente. Faz sentido essa minha interpretação de a gente nunca perder a capacidade de aprender como líder? Sem dúvida. Eu acho que, na realidade, a partir do momento que você está num negócio e você é um empreendedor, você tem que ter essa visão a 360 graus para verificar a que nível eu estou de conhecimento e o que eu posso buscar de apoio de gente com sabedoria, até melhor que eu em determinadas áreas, que isso daí é normal, mas você tem que ser aquele gestor, claro, de um modo geral, aí pensando estrategicamente no seu negócio, mas muito mais que isso daí.
como a evolução hoje, tecnologicamente, hoje a gente fala numa reforma tributária. O que a gente tem para aprender aí, Rodrigo, na reforma tributária, o que vem de novas mudanças e alterações, isso faz parte do negócio. Se você não se adequar a esses novos conhecimentos, você vai ter... eu estou com uma indústria 4.0, com alta tecnologia, etc. Mas na parte tributária, você não acompanhou isso daqui, você vai quebrar a cara. Vai ficar fragilizado. Então, o aprendizado é imenso. Então, hoje eu estou com 70 anos, vou fazer 70 Não parece, já te falei isso. Parece um pouquinho mais, né? Não. Mas eu acho que, pelo contrário, são desafios novos. Eu fiquei aí muito tempo perante o CIESP, eu estou passando o bastão para uma pessoa fantástica aí que tem meu Deus do céu. uma visão totalmente estratégica de mudanças, de alterações. Alguma coisinha que a gente fez aí, a gente passa também para ir tocando, mas você tem aí um projeto imenso. Eu podia parar, dar uma descansada. Aí me alçaram aí para fazer parte do CIESP estadual. Eu ia falar disso. Vamos falar disso, papo então. sobre isso daqui. Eu falei, mas peraí, não está na hora de dar uma parada? Às vezes eu converso com a minha esposa, poxa vida, toda hora você arruma um novo negócio, ajudando. Isso daí é um ponto que tudo que eu estou fazendo aqui, participo de várias associações, como conselho, são totalmente voluntário. Eu acho que aí o meu ganha-pão é na minha indústria, no meu negócio imobiliário. O restante, eu acho que a gente tem que também ter aberto a se doar. Isso daí faz bem para a gente faz bem para outras pessoas. Então, eu acho que esse legado que a gente teve lá atrás, eu quero continuar. Isso daqui, na realidade, ajuda a rejuvenescer, ajuda você a tocar novos projetos a partir do momento que você tem... Não é ambição de maneira alguma. Acho que a mesma relação de amizades que eu tinha 20, 30, 40 anos atrás eu tenho, não mudei, acrescenta ao longo da carreira, você vai buscando, da jornada da gente, a gente vai tendo novos amigos, isso é natural. Sim. Mas é aquela maneira simples do interior, da maneira que a gente isso daqui na realidade é uma essência que eu não perco. Então, aquele mesmo relacionamento de contatos, de amigos, mas buscando todo esse novo caminho de conhecimento, como você bem citou. Se você não buscar essas novas evoluções, e é interessante que se você pegasse aí no tempo dos nossos avós, ficava 10, 20 anos, era aquela mesma maneira de fazer as coisas, de empreender, de família. Hoje a coisa, a cada ano, tem diferença. Tem mudanças, tem novas tendências tecnológicas, a maneira de comportamento social, inclusive, tem mudado drasticamente. E se você não se adequar a essas novas tendências, simplesmente eu poderia chegar, me aposentei, vou jogar truco lá não sei onde, na praça, ou fazer. Não é o perfil da gente aqui. Eu acho que a gente tem muito a se doar e doar para muitas pessoas. E com isso daí, obviamente, você tem que buscar conhecimentos, está antenado com essas novas tendências. Tem muita coisa que a gente não acompanha evolução, que é muita evolução tecnológica. Tudo ao mesmo tempo. Inteligência artificial. Agora lançaram aí pela Apple o Gemini, né? Que é o Google, novo, Gemini. Né? Pelo Google. E você tem que entender um pouco aquilo dali. Não sou um expert, mas pelo menos uma noção básica você tem que ter e buscar apoio, como aquela velha conversa que eu falei com você. Buscar apoio. Se você não tem competência para alguma coisa, busca apoio, busca ajuda, mas vamos em frente. Falando de apoio, acho que chegou o momento de a gente falar de CIESP. Acho que você tem um lugar que... Bom, eu sou suspeito para falar, você também, a gente está nessa jornada juntos aí no CIESP há mais de 20 anos. Você está muito mais que eu, né? Entrei no CIESP em 2004, você entrou quando? 94? 94. Ou seja, tem só 10 anos a mais do que eu aí nessa jornada. Mas ainda assim, e aí um depoimento meu, né, e até um agradecimento, porque eu comecei com a Verbo, né, há 25 anos atrás. Lá em 2001, a gente está gravando esse podcast aqui em 2025, talvez você assista em 2026, 2027, mas a gente está gravando em 2025. Comecei a Verbo lá há 25 anos e eu lembro a primeira reunião que eu fui no CIESP ainda como convidado, né? Olhava aquele pessoal de blazer e tal, e eu meninão, tinha 23 para 24 anos. Não é para mim esse local. Falei, caramba, acho que... Aí fiquei num cantinho ali, aí descobri o núcleo de jovens empreendedores. Na época, lá em 2004, tentei entrar no núcleo de jovens empreendedores. Falei, não, ainda não, espera um pouco, tal, né? Eu falei, caramba, acho que não é para mim mesmo. Mas fui
não desisti de fazer parte de uma associação que eu acreditava e acredito até hoje, né, que pode contribuir muito para o negócio, até que meu amigo Arnaldo Scapol assumiu a coordenação do Núcleo de Jovens de Empreendedores e falou, ó, vem para cá, e aí fui desenvolvendo, enfim. Mas eu queria que você... E agora, né, você está me passando aí, para quem não sabe, o Erli está me passando o bastão, a responsabilidade e o privilégio, se bem que eu entendo mais como responsabilidade, de assumir a diretoria titular do CIESP Sorocaba. O Erli está indo para vice-presidente do CIESP estadual, que é mais uma demonstração da sua competência, né, resultado desse trabalho brilhante que você vem desenvolvendo aqui no CIESP Sorocaba, com o nosso presidente lá, Rafael Cervoni, que aliás achei um cara extraordinário, simples do interior também, como você falou, cara fácil de lidar. Santa Bárbara do Oeste. Aliás, tivemos o evento aqui essa semana, né? E ele... Aliás, semana passada, na sexta-feira, ele veio aqui na nossa coletiva de imprensa e ele cantou um jingle no meio da apresentação. Eu estava um pouco preocupado com a formalidade. Eu falei, pronto, já estou em casa. Simples, né? Brinquei com ele depois. Mas voltando, Erli, por que você está... Eu já sei mais ou menos da resposta, mas quero ouvir mais profundamente para quem não conhece ainda. O que te faz ficar 20 anos numa entidade? Você falou de servir, é óbvio que você faz isso, né? Mas o que te faz como empreendedor ficar 20 anos numa entidade, no bom sentido de ficar 20 anos participando de uma entidade e assumindo agora esse cargo tão importante, não só para a sua vida, claro, mas também para toda a região de Sorocaba? Eu acho que aí um ponto fundamental é, na realidade, a gente saber determinar tempo. Você tem negócios, hoje eu tenho aí vários conselhos que a gente participa, tenho a Tecnofix, tenho a IDS do Empreendimentos Imobiliários, e daí você tem que se doar um determinado tempo para alguma entidade de altíssima representatividade, que é o CIESP. O CIESP é a maior entidade da América Latina do setor patronal. Nós temos aí mais de 8.000 associados. Olha só. No CIESP estadual. E são associados, Rodrigo, e você sabe disso, que a pessoa se filia, tem uma taxa aí, obviamente, que se paga, e se você não tiver um serviço adequado, o cara vai embora. É a mesma coisa que você vai num clube, o clube está sujo, mal cuidado, o vestiário sujo, fala, pô, eu não vou entrar nesse clube aqui. Claro. Então o CIESP, na realidade, como um representante da classe do setor produtivo, não só da indústria, mas do setor de serviços, inclusive tem banca de advogados que também fazem parte do CIESP, então é um leque bastante grande. E se você, na realidade, não tiver o que o CIESP está oferecendo, o cara vai embora, a empresa vai embora. Tem que ver valor, né? Exatamente, tem que agregar valor àquilo que está se fazendo. Então não é só um network, a gente na realidade tem aí grandes projetos aí como rodada de negócios, onde reúne as grandes empresas, que nós chamamos de empresas âncoras, o que elas querem comprar de produto. Então vamos pegar um exemplo aí, em Sorocaba, uma Toyota, uma Schaeffler, uma ZF, e elas vão com uma relação nessa rodada de negócio, eu quero comprar tal produto, tal produto, tal produto. Faz uma relação de 20, 30 itens. E as empresas que querem ser fornecedoras fazem inscrições e chega durante 10 minutos, igual nós estamos aqui. Você é o comprador, eu sou o vendedor. Troca cartões, eu falo o que eu fabrico, você fala o que você quer vender, e começa-se o início de um namoro, o início de uma negociação. Isso daí, na realidade, você vai falar, é uma entidade, só você ir lá participar de conhecimento, palestras, é importante, muito bom, mas o empresário quer brilhar um pouquinho de cifrão no olho. Claro. Eu quero negócios. Precisa dar lucro. É a vida. É isso aí. Você tem um negócio, você tem que girar negócio. Então essa rodada de negócio, nós temos rodada, temos um encontro de negócios, o modelo é praticamente igual, um modelo menor no encontro de negócios, mas é justamente para você fomentar novos negócios. E quando a gente tem essa rodada de negócios, normalmente a gente faz uma vez por ano, vem empresas inclusive de outras cidades e de outros estados para fornecer produto aqui. Então, na realidade, é uma troca fantástica de geração e a partir do momento que uma empresa começa a gerar novos negócios, ela contrata mais, ela movimenta mais a economia. Então, eu acho que o CIESP, além de na realidade, ter um trabalho institucional junto com o poder público, junto com o poder executivo, legislativo, junto com
a Câmara, a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, deputados federais, senadores, para verificar novas leis que estão sendo colocadas, se não é para ainda ferir mais a vida do trabalhador, a vida das empresas. Então nós temos que estar totalmente antenado. A nível municipal, o CIESP aqui tem um relacionamento muito estreito com os poderes públicos, não só de Sorocaba, como das cidades que compõem a nossa regional, Rodrigo. Que são 48. São 48 regionais, é a maior regional do estado de São Paulo. Olha então, só para entender um pouquinho mais, o CIESP tem 42 regionais. Então, Sorocaba é uma regional, Campinas é uma regional, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, etc., Botucatu e assim por diante, Presidente Prudente. Então são 42 regionais. E cada regionais abraça as cidades circunvizinhas. Só que Sorocaba abraçou uma cidade circunvizinha que vai até divisa com o Paraná. Olha! Então nós temos 48 cidades, a distância é grande, você vai ter que viajar bastante. Ai, correr bastante. Vamos lá. E obviamente com isso daqui, na realidade, você faz um trabalho para as empresas daquelas cidades, daquela região, mas também um relacionamento com o poder público. Ou seja, muitas indústrias querem levar, muitos prefeitos querem levar a industrialização para aquela cidade. E o CIESP é um braço de apoio fantástico. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí, se você permitir, claro, sobre esse trabalho de desenvolvimento regional. Vamos é um falar. outro modelo fantástico aí que a gente vai ser uma das minhas atribuições lá em São Paulo como vice-presidente estadual, mas é justamente isso daqui, você também fazer um trabalho de industrialização em outras cidades. E com isso daqui, de um modo geral, o CIESP tem que ter esse relacionamento aí com o poder público. Quando é estadual, nós temos o apoio totalmente do nosso presidente, da equipe lá do CIESP São Paulo. E quando é federal, nós temos, além do CIESP, a Fiesp, que é uma irmã. Sim. Fiesp é uma representativa do setor industrial. Tá, só para entender um pouquinho mais, o CIESP, na realidade, é representado pelas empresas que são associadas, e a gente faz todo esse trabalho vocacionado para essas empresas, para dar mais liberdade para ela, a nível de conhecimento, facilidade de relacionamento junto com os poderes públicos, com toda essa parte tributária. E a Fiesp é um representativo dos sindicatos patronais. Então, por exemplo, e a partir de 1º de janeiro, além de você assumir, também nós temos o presidente Rafael Servone, ele continua como presidente do CIESP, eu lá junto com ele, e na Fiesp vem o Paulo Scaff, que é um grande amigo, já de conhecimento, bastante parceiro. Então vai ter uma união fantástica entre Fiesp e CIESP, que fica no mesmo prédio, lá na Avenida Paulista. Icônico prédio. Icônico prédio. E só para você ter uma ideia, isso aí foi construído na época, lá foi doado pela família Matarazzo, aquela área, construído cada um, a Votorantim deu cimento, outro deu... Construíram todas as indústrias, do modo geral, que construíram aquele prédio ícone, que é realmente aí o centro, é a maior entidade da América Latina, não só o CIESP, como a Fiesp também. E o Fiesp, nós temos aí Fiesp, que representa o Estado de São Paulo, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mas temos também federação em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, etc. Mas de longe, até porque São Paulo é o estado mais industrializado do país, mais de 1/3 de tudo que se produz no país é da indústria paulista. Olha. Então, olha a responsabilidade que tem. E que privilégio a gente está aqui, né? Exatamente. E daí você estratifica isso daqui e você vem para Sorocaba, Rodrigo. É uma das cidades mais industrializadas do estado de São Paulo. E o CIESP tem toda essa peso nas costas, de um modo geral, aí da gente ser representativo. Sorocaba hoje, o PIB de Sorocaba é preponderantemente no setor industrial. Sim. E a indústria indo bem, quem trabalha na indústria vai precisar comprar um apartamento, vai precisar comprar uma casa, vai no comércio gastar, vai no supermercado, ou seja, a indústria puxa os demais setores. Gira a economia. Gira a economia. Então, na realidade, a responsabilidade que se tem das indústrias aqui de Sorocaba e o que o município pode fazer com que essas empresas, na realidade, finquem raízes aqui, faça novos investimentos, atrair novas empresas, novos negócios aqui para Sorocaba e região, é fundamental a nível do crescimento, fazer com que a economia da cidade e, de um modo geral, as indústrias
elas pagam os impostos, que depois é revertido para a prefeitura, a nível de saúde, educação, cultura, etc. Tudo isso daqui, na realidade, melhora a economia local, melhora o ambiente de negócios, melhora a população, a qualidade de vida. E você sabe, eu te fiz essa pergunta na verdade eu falei 20, você está há 30 anos, né, na entidade. Como associado, eu digo, né? Uhum. Eu tô há 20. E o que mais me chama a atenção no CIESP e em entidades de uma maneira geral, de gerar conexão, networking, é porque eu particularmente acredito muito de que e você falou muito bem sobre isso, né? Quando você tem um mercado pujante, você tem uma economia pujante, você tem consumo e no fim do dia as famílias vivem melhor. Eu acho que esse, assim, para mim particularmente, saber que uma família de um trabalhador, de uma trabalhadora, ela pode ir ao supermercado e comprar algo além do básico, que seja um iogurte, para mim isso já é uma vitória. Eu tive uma história na minha família muito que me toca muito, né, de um grande irmão meu, não é meu irmão de carne, mas meu irmão de pensamento, de consideração e amor, que em algum momento ali ele passou uma dificuldade e a filha queria comprar um iogurte, ele não tinha a menor condição, ele trabalhava numa indústria, de repente, né, perdeu o emprego. Ou seja, quando a gente tem um mercado saudável, de pleno emprego, com as indústrias prosperando, a gente consegue prover uma sociedade melhor, uma cidade melhor, né? Eu estou falando isso porque às vezes quem pode estar nos assistindo, e lógico, o público-alvo aqui desse nosso podcast são líderes de médias e grandes empresas, ou para quem está começando um negócio. Mas, às vezes, o empresário tem aquela coisa, não, lucro. Gente, mas justamente o lucro serve para isso. Para você investir no negócio, para que o negócio cresça e com o crescimento gere mais empregos. E gerando emprego, a gente gera consumo. Né? E para chegar lá na ponta desse exemplo que eu citei, de uma família poder ir no supermercado e comprar algo além do básico. Né? A gente precisa viver além do básico. Não dá para a gente se contentar viver com o básico, e não estou falando de coisa material única e exclusivamente, mas de relação. Eu acho que o CIESP, eu sei que a minha análise é longa, mas acho que o CIESP ele é um local em que a gente consegue aprender, se conectar, ter acessos, como a rodada de negócios que você citou, para que a gente tenha empresários mais maduros, portanto, empresas mais prósperas e um mercado melhor. Esse é o meu pensamento em relação ao CIESP, e sou muito feliz de ser parte dessa entidade. Legal. E brinquei aqui no começo do nosso podcast, mas com muito fundo de verdade, não é um fundinho, não, muito fundo de verdade, que você tem sido, né? Não foi ainda, um professor para mim nessa jornada minha aí de CIESP, e não por acaso você foi convidado pelo Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio, e também pelo nosso presidente Rafael Servoni, a assumir o projeto de desenvolvimento regional. Fala um pouquinho para a gente aí desse desafio que você vai ter a partir do ano que vem. Aliás, que você já começou, né? Mas oficialmente a partir do ano que vem. Já estamos frequentando São Paulo. Bom, isso daí é um mega projeto, na realidade, que partiu o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que virou amigo nosso. Nós tivemos aí um jantar aí de 75 anos, veio ele com a esposa, ele e a minha esposa nunca vai para lugar nenhum. E ele, pelo carinho que tem, pelo relacionamento que nós temos, ele veio com a esposa, ficaram aí até o final do evento. E está tendo, já veio no nosso almoço, nós vamos ter agora o nosso almoço no dia 5 de dezembro agora. Provavelmente ele venha novamente, ele já veio em outros aqui. Que legal, tomara que ele venha. E assim como o Rafael Servoni, ele até confidenciou para a gente lá nessa última visita que ele fez, ele falou, as outras regionais, são 42 regionais, fica com um pouco de ciúme ali, porque eu venho muito em Sorocaba. Isso daí é sinal que a gente tem algo a mostrar, tem algo de resultado, etc. Então isso é legal, não para mim, né, não para você como novo diretor e tudo mais, mas eu acho que é para a comunidade de um modo geral, até porque lá não é só o setor industrial, vai todo tipo de autoridades e comunidades que participam lá dos eventos que nós temos CIESP, sempre a porta está aberta a todos. E esse projeto, na realidade, partiu aí do Jorge Lima.
junto com o nosso presidente Rafael Cervoni. Depois, obviamente, eu já entrei dentro desse processo, mas principalmente venderam a ideia para o governador Tarcísio. Ou seja, o Tarcísio, a hora que ele começou a entender esse processo, ele falou, pera aí, vocês estão devagar demais, nós temos que atuar mais rápido em cima disso daqui. Isso daqui é uma política que vai mudar o estado de São Paulo. O que é esse trabalho, Rodrigo? É fazer um desenvolvimento regional, fazer com que outras cidades de médio e pequeno porte comecem a ter, na realidade, um tapete vermelho a nível de você atrair, levar novos investimentos para essas cidades. Porque às vezes um prefeito, os empresários de uma cidade de pequeno ou médio porte não tem toda uma visão de projetos. Não estou falando que Sorocaba é a melhor de todas, mas a gente tem aí consolidado, e os números e os investimentos por si só já mostram que a gente está no caminho certo. Ou seja, toda essa crise que nós passamos aí, pandemia, crise de 2016, 2017, terrível. Lá em 2010, outra crise lá atrás, para quem tem um pouco de memória, aí a gente vê que passamos inúmeras crises. E Sorocaba sempre tem atraído novos investimentos, novas empresas que estão vindo aqui, e com isso daqui gera emprego de melhor qualidade, ou seja, a massa salarial da indústria é melhor que outros setores. Com certeza. Então é altamente positivo você trazer indústria, e ela gira outros setores, outras economias. Então, a partir do exemplo que nós tivemos aqui em Sorocaba, criou-se todo esse projeto do governo estadual, mas o Ciesp, na realidade, que vai ser o grande alavancador desse projeto, e nós estamos pegando a nossa região de Sorocaba, e mais do que isso, nós estamos envolvendo aí Sorocaba, o Ciesp de Sorocaba, o Ciesp de Indaiatuba e o Ciesp de Botucatu, para participar desse projeto. Ou seja, eles pediram para a gente, Fleury, vamos colocar junto aí, vamos entrar. Que legal. Isso daí vai dar aproximadamente 90 municípios. Isso significa quase 20%, de todos os municípios do estado de São Paulo. É um projeto piloto, mas o governador e o secretário e o nosso presidente, ele quer que isso daqui, na realidade, se estenda para o estado de São Paulo todo. Mas, primeiro, se você não fazer um piloto, alavancar, verificar o que você pode trabalhado, melhorado ali, você também não tem um caminho aí para alavancar esse projeto no estado todo. Então, esse projeto é, primeiro, você fazer um diagnóstico de todas as cidades que compõem aí a nossa regional, a de Indaiatuba e de Botucatu, para verificar que nível de maturidade eles estão, que vocação tem cada cidade, porque ela pode não ter uma vocação industrial, ou uma vocação industrial voltada no setor têxtil. Você tem Laranjal Paulista, que é no setor de brinquedos, hoje é altamente forte no setor de brinquedos. Tem outra que é no setor de agronegócios. Então, estamos fazendo esse levantamento, verificando o valor adicionado de cada cidade, verificando quais são as vocações, e depois fazer um trabalho junto com os empresários daquela cidade e junto com o poder público. Primeiro, o poder público, na realidade, ele preparar um ambiente da cidade para atrair novos negócios, que uma indústria, ela não vai investir o rico dinheirinho dele numa cidade se ela não tem capacitação profissional, se ela não tem uma infraestrutura adequada, boas escolas. Se não tem boas escolas, ou seja, é um leque bastante forte. Só pegando para você ter uma ideia, e quem está nos ouvindo, a Toyota, quando veio para Sorocaba, que ela se instalou há 12 anos atrás, 12 para 13 anos que ela está já aqui em Sorocaba, ela primeiro estava com 100 cidades no Brasil. Uau! Estava um book lá de 100 cidades. Essa. Aqui no estado de São Paulo, a grande maioria no estado de São Paulo, mas tinha no Rio Grande do Sul, tinha no Paraná, tinha no Rio de Janeiro, tinha no Nordeste, e depois foram fazendo um questionário e eliminando. Caiu para 50, caiu para 30, caiu para 10, caiu para 5, e escolheram Sorocaba. Que privilégio para a gente. E tem uma operação deles aqui perto de Indaiatuba, exatamente. Né? Agora, por que Sorocaba? Porque ela tinha, na realidade, tinha um ambiente de negócio bastante sólido, bastante estável, tinha uma lei de atração de novos investimentos adequado, tinha uma infraestrutura adequada. Nós temos aqui um porto seco, que na realidade é um desembaraço aduaneiro, que é um facilitador tanto a nível de importação quanto exportação.
a logística da cidade, obviamente, hoje a gente tem gargalo, inclusive nós tivemos um evento aí do plano logístico, aí você participou junto com a gente ontem lá, é um outro desafio para a gente, ou seja, você passa nas estradas, na rodovia, na charura, e está tudo entupido aí de movimento. É crescimento, é desenvolvimento, legal, mas são desafios que nós temos pela frente. Então, é analisar toda essa logística e um dos pontos, e a parte cultural, escola, para os filhos, não só para os filhos dos diretores, gerentes, mas para os filhos dos trabalhadores, sim. Ou seja, e um ponto fundamental, capacitação de mão de obra. Eu tenho mão de obra qualificada, nós temos um sistema de ensino adequado. Então, por exemplo, Sorocaba, nós temos 2 escolas do Senai, nós temos a escola do Senai Santa Rosália, que é mais antiga, já fez 60 anos agora recentemente. Caramba, tudo isso. Sabia que era antigo, mas não tinha essa noção. E na década de 60, quando eu vim para cá, era FATEC e Senai, que eram os formadores de mão de obra. Hoje a gente cresceu assustadoramente, nós temos várias faculdades, universidades... Públicas, algumas particulares, privadas, de um modo geral, que fornecem muito, colégios técnicos. Também, com a vinda da Toyota, na mesma data, foi criado o Parque Tecnológico. Sim. Eu fui um dos criadores, está lá a minha assinatura, lá na época, lá a gente participou de todo esse movimento de criação do Parque Tecnológico. Hoje é uma das referências no estado de São Paulo. Então, todo esse conjunto de obras, na realidade, é um facilitador. Então, Sorocaba hoje está no estágio que vem novos investimentos, etc. Mas esse modelo, num grau menor, a gente tem que levar esse conhecimento, essa estrutura para essas prefeituras de outras cidades de menor porte. Você orientar adequadamente, e às vezes vinha muito alguns prefeitos, Rodrigo, falando, puta, Ciesp, leva a indústria para a minha cidade. Legal. Que indústria você quer? Qualquer uma, a gente está aberto a toda. Você tem mão de obra qualificada? Não, depois a gente qualifica. Não dá, que tipo de ensino você tem? Não, mas depois a gente corre atrás. A indústria não vai investir dinheiro numa cidade onde não tem mão de obra qualificada, onde não tem uma logística, onde não tem uma infraestrutura. Dificilmente. Não só empresa de pequeno, médio porte, principalmente multinacional. Então, na realidade, você tem que preparar primeiro o ambiente de negócios de uma determinada cidade, junto com a iniciativa privada, com um grupo de empresários, para, na realidade, ter uma visão junto ao órgão público, e com isso daí, na realidade, você ter um ambiente propício de negócios, e aquela velha história, estender o tapete vermelho e falar, empresário, agora venha para cá, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Não adianta falar. A empresa vai analisar um questionário, verificar se aquilo dali realmente é fato. Ela fala, show de bola, vou investir nessa cidade. Claro. Então nós temos aí dentro desse projeto, que a gente chama de projeto dos 50 quilômetros, fazer com que tenha empresas num raio de 50 quilômetros. A gente fala 50, pode ser 60, 70, 80 ou 100, mas tem muitas empresas aqui de Sorocaba que acabam comprando produto a 300 quilômetros, 500 quilômetros no outro estado, ou importando produto de outros países. Que é pior ainda. Por que a gente não fazer um levantamento, mesmo em Sorocaba, do que a gente precisa e começar a ter outras indústrias de apoio para fornecer para essas grandes empresas? Ou seja, esse raio de 50 quilômetros você ganha na logística, e hoje a logística é um ponto muito crítico a nível de elevação de custo, você perde competitividade, porque o custo hoje é muito alto, as rodovias estão totalmente estranguladas, depende do local que você vai, demora 4 horas, 6 horas para chegar aqui. Então tudo isso aqui na realidade acaba perdendo a produtividade, acaba aumentando o custo. Então se você trabalhar num raio de 50 quilômetros, você ter fornecedores, primeiro você desenvolve a região, você traz indústria para aquela cidade, para aquela região. Aí se é do agronegócios, nós temos aí na região de Capão Bonito, de Apiaí, muita produção de alimentos, de soja, de milho, que pega o caminhão e leva para São Paulo, ou leva para outro local para industrializar naqueles locais, ou leva para o porto para exportar um produto, na realidade, que tem um valor positivo. O agronegócio está muito forte no Brasil, levou o país nas costas aí durante muito tempo, a nível de balança comercial, mas por que a gente não industrializar também naquela região? Perfeito. Ou seja, se você
produz tomate naquela região, por que não botar uma empresa de manufatura de fazer massa de tomate, né, naquela região? Você gera emprego naquela região, gera impostos naquela região e faz com que tenha um desenvolvimento na cidade ou na região. Então, eu acho que tem todo um trabalho, e obviamente que daí a gente coloca o governo no meio, o que você tem de benefícios fiscais para a gente implantar um modelo desse daqui numa determinada cidade, numa determinada região. Então, é um projeto imenso. Nós temos lá o Decontec, que é o Departamento de Competitividade em São Paulo, do qual eu também faço parte do conselho. Tem lá o meu amigo Rafael Corona, é uma cabeça brilhante a nível de conhecimento. Então, ele elaborou um projeto aí para a nossa região, verificando aí quais são as vocações, que produto é produzido, mas um trabalho fantástico. E com isso daqui a gente vai iniciar a gente já iniciou, tanto é que a região de Sorocaba foi escolhida pelo governo do estado de São Paulo, pelo secretário, para ser o piloto. Por quê? Porque a partir do momento que ele falou, vamos desenvolver isso daqui, nós saímos à frente. Nós saímos à frente e mostramos um projeto piloto. Até eu brinco que a gente fez um evento aí, e eu peguei e mostrei o projeto para ele, e falei, daí, secretário, o que você tem? Ele falou, que tem alguma sugestão? Ele falou, zero. Eu falei, puta, tá tudo errado, né? Eu quero nada que ver. Zero de mudanças. É esse modelo que eu quero. Perfeito. Que legal, que legal. E daí, obviamente, ainda era um modelo, um protótipo ainda. Eu falei, pô, mas nem elaborei o negócio completo, ele já gostou. E daí, a partir daí, a gente está, na realidade, polindo ainda melhor. Legal. E, obviamente, a partir de janeiro, a gente estando lá, a gente vai ter que sair um pouco na estrada agora e botar a manga aí para fazer acontecer esse projeto. Então, é um projeto, na realidade, de novo, voltando aí, assim como você e como eu, altamente voluntário. A gente vai se dedicar. É bom lembrar, né? Mas eu acho que é bom lembrar, não tem jeton, não tem nada. Não tem bônus. Não tem bônus, não tem nada. Mas é altamente gratificante, não só para a gente como pessoa, de você achar que está fazendo algo para outras pessoas, para outra cidade, para outra região, um desenvolvimento, tá? Voltando um ponto aí, eu não sou filiado a nenhum partido, não tenho ambição política nenhuma, faço isso aqui por paixão mesmo, por prazer. É verdade. E nessa fase não vou entrar em mais nada de política, eu já não entrei e não vou entrar. Mas só nada contra, pelo contrário. Claro, eu tenho aí um relacionamento com o poder político fantástico. Eu acho que aí tem algumas peculiaridades no Brasil, mas tem, isso daí tem e sempre teve, não é para ter, não é para ter. Mas eu acho que é um trabalho, na realidade, dignificante, e isso daí faz com que essas outras cidades tenham uma qualidade de vida melhor, né? Mais ou menos aquela linha que você falou. Dignifica as pessoas, é altamente dignificante para um pai de família, na realidade, ter um emprego sólido e ele poder ir lá comprar o iogurte, como você citou. Agora, puta, o filho olha lá, olha, eu gostei daquele brinquedo, eu gostei daquele iogurte. Filho, eu não posso, filho, eu não tenho dinheiro. É uma frustração para um pai de família, para uma mãe de família, que voltar para casa. Duro. É triste. Então, eu acho que o trabalho dignifica as pessoas. Nós temos, na realidade, fazer com que tenha geração de emprego, movimento a economia, levar desenvolvimento econômico para essas cidades que a gente vai partir e fazer com que, na realidade, isso aí se torne uma referência até para o Brasil. Claro. Depois isso aqui é uma referência não só para o estado de São Paulo, como para o Brasil. E você que está assistindo a gente, eu queria te encorajar. Depois que você ouviu, a gente teve essa aula aqui de desenvolvimento regional, de conexão, de não andar sozinho, eu queria te encorajar a acreditar no teu negócio, acreditar no teu potencial, acreditar que tem gente que não tem interesse nenhum, que não seja levar desenvolvimento, levar prosperidade, ajudar a construir oportunidades. A gente está chegando ao final do nosso papo, passar? Foi rápido. Muito rápido, né? Mas você falou do projeto de desenvolvimento regional e tem também, né, nossa atuação aí no CIESP. Uma coisa que eu aprendi, confesso que acho que a gente não foi educado assim, não pelos nossos pais, mas pelas escolas, pela linha de pensamento no Brasil, né? Não, eu preciso ganhar, preciso ganhar. É lógico que a empresa precisa ter lucro, mas acho que, acima de tudo, a gente precisa melhorar o ambiente que a gente está. Sem dúvida. Acho que o CIESP promove isso, esse projeto de desenvolvimento regional que você está liderando promove isso. Acho que onde a gente passar, a gente tem que deixar as coisas melhores. Sem dúvida. Né? E a gente é finito.
né? Seja numa entidade e na nossa própria vida, até na nossa empresa que a gente mesmo fundou. Sim. Você fundou a Tecnofix há 35 anos, eu fundei a Verba há 25. Uma hora o Rodrigo vai embora. Claro. Né? Seja porque nossa vida é finita, seja porque o meu tempo ali, meu ciclo ali se encerrou. Mas acho que a gente tem que deixar coisas boas, né? E deixar as pessoas não só com um retrovisor na frente, deixa eu ver aqui o que o Rodrigo fez, deixa eu ver aqui o que o Early fez, mas deixar o para-brisa inteiro na frente. Olha tudo que você pode fazer. Né? Olha quanto caminho tem para percorrer, mesmo com todas essas hostilidades que a gente enfrenta no Brasil, que você enumerou muito bem, né? Mas eu acho que essa questão da gente ser corajoso, não irresponsável, Claro. né? Mas corajoso. Poxa, a despeito de tudo isso, eu vou. Né? E saber que você não precisa ir sozinho. Você tem entidades, você tem gente como você que, né, lidera projetos voluntariamente para poder, para que a gente possa viver num mercado mais próspero, numa sociedade mais robusta. Eli, a gente pode falar. Pode falar. Até comentando aí um pouco sobre o CIESP, se você pegar aí há 30 e poucos anos que eu estou lá, e antes ainda era mais, você pegava aqui não só o CIESP Sorocaba, mas principalmente o CIESP e a Fiesp, lá na Avenida Paulista, aquele prédio suntuoso, como você mesmo citou, o pequeno empresário passava lá, ele se encolhia, ele falou, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mega empresa, para grande empresa. E você mesmo citou o exemplo aí, que você chegou lá, ficou quente, num cantinho lá, meio tímido, depois você foi avançando, e era mais ou menos essa percepção que tinha. Aqui em Sorocaba, não só quando eu assumi, como veio outros aqui, não estou mérito meu de maneira alguma, é uma história na realidade que foi se construindo com vários diretores que passou lá, a gente começou a dar voz para os pequenos empresários. Isso é maravilhoso. Não só para as pequenas indústrias, para o pequeno empreendedor que tem o seu negócio, e ele entrar dentro do CIESP e participar. Então, hoje, de um modo geral, as micro e pequenas empresas têm todo um relacionamento junto com a gente, junto com as grandes empresas, médias grandes empresas, onde geram network, onde geram negócios. E são muito bem-vindas. E são muito bem-vindas. Então, esse estigma que tinha lá no passado, que o CIESP, a Fiesp, uma entidade só para megas empresas, e tinha isso daí, Rodrigo, eu não estou falando, né? Não estou querendo criticar nada, mas era história do passado. Isso daqui, na realidade, foi mudado. E aqui em Sorocaba, a gente levou isso aí com mão de ferro. Sou testemunha disso. Com mão de ferro. Falei, vamos atrair pequenas empresas para participar do nosso negócio, porque como um lema aqui, do meio para o topo, hoje ele está embaixo, está no meio e depois pode chegar no topo, que é o seu projeto aqui desse podcast. Parabéns mais uma vez aí, maravilhoso. Obrigado. E é esse lema que a gente montou lá atrás. Ou seja, fazer com que os pequenos, na realidade, se integrem ao meio, até porque as grandes empresas precisam das pequenas. Lógico. Porque a cadeia produtiva, na realidade, vai ao longo de todo um processo. Então, eu acho que todo esse trabalho, de um modo geral, mudou-se um pouco aqui dentro do CIESP. E não é diferente em outras entidades. Nós não falamos aqui, mas a entidade aí como Associação Comercial, Associação dos Engenheiros, OAB, nós temos um relacionamento de SEBRAE, SESI, SENAI. Nós temos o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, nós temos um trabalho de irmandade, sempre de mãos dadas. E tudo isso daqui acho que leva ao modelo de Sorocaba ser uma cidade que está desenvolvendo bastante. Não é só o poder público sozinho, não é só o CIESP sozinho, é as mãos dadas entre entidades, e isso fortalece o poder perante, inclusive, o poder executivo. Claro. Ou seja, as entidades unidas, elas que geram emprego, que movimentam a economia, que pagam impostos, o governo tem que ouvir. Tanto o governo municipal quanto o estadual. E tem ouvido. Eu acho que independente de governo que passa aqui, governo municipal que passa, independente de partido, de pessoas, a gente tem um relacionamento fantástico junto com qualquer prefeito que tenha, isso é fundamental. Com a Câmara de Vereadores, com os secretários de um modo geral. Isso daí é para o bem da comunidade, é para preparar um ambiente melhor, de atrair novos negócios, novos investimentos. Perfeito, Eli. Obrigado pela tua contribuição. E antes da gente encerrar, a gente sempre... Né, a gente está aí no 4º episódio do podcast, 3º ou 4º, dependendo do momento que você vai ver. Mas eu sempre peço para que o convidado faça uma pergunta para mim no final. Então eu queria abrir esse espaço aqui para você perguntar o que você quiser para mim. Vida. Espero que eu saiba responder. Mas enfim, tô aberto aí para que
você possa fazer uma pergunta. Legal, Rodrigo. Bom, você está assumindo isso daqui. Eu tive a honra de convidar você aí para participar do CIESP aqui. Verdade. Tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que você vai fazer uma gestão fantástica perante ao CIESP. Mas eu queria saber de você, além do projeto da indústria que você está, mas você tem uma visão social, você está na área de marketing, que tem um olhar muito mais forte até do que a gente no setor industrial, com a comunidade de um modo geral. Você mora em Sorocaba, tem negócio em São Paulo, está com um negócio abrindo aqui em Votorantim, você também está virando aí multicidades aí de um modo geral. Além de um projeto aí frente a uma entidade, a nível de projeto social, o que você tem aí que pode contribuir muito? Porque as pessoas, quando estão da média para o topo, tá, independente de ser faturamento, ganho de dinheiro, não é esse o caso, mas é visão estratégica que você pode pensar no próximo. Então, eu queria ter essa visão aí de compartilhar no lado solidário, no lado social, o que você pode, na realidade, ser uma contribuição, que eu sei que você tem, mas só para expor aqui junto ao podcast. Legal, Arli. Putz, maravilhosa a tua pergunta e me dá a oportunidade de dizer o seguinte, né? Muito rapidamente, meu pai teve já contei essa história aqui, quando eu entrevistei o Átila Abreu, meu pai teve 2 pequenos negócios. E, lamentavelmente, não deram certo. Então, eu fiz parte de uma família que financeiramente veio à falência, mas que a família ficou de pé. Que eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter, né? E meu pai, depois, ele desenvolveu a carreira dele de executivo e foi bem sucedido como executivo. Isso foi mais... Eu era adolescente, aliás, foi logo que mudamos para Sorocaba. Legal. Mas isso me marcou. Tanto que eu falei, não quero ter um negócio, porque a experiência que eu tinha dentro de casa era, poxa, ter um negócio não é bom. Porque se meu pai, que é uma referência, que é meu líder, né? Se ele não foi bem, quem sou eu para ir bem? Né? Então, eu nunca quis ter um negócio. Mas aí meu pai se reinventou como executivo e ele tinha esse perfil de executivo e está tudo certo, não tem nada de errado. E eu me despertei para esse mundo do empreendedorismo já com 22 anos. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui buscar muita ajuda logo no comecinho. Aliás, o Sebrae, eu falei de CIESP, né, lá em 2004, mas lá em 2001, 2002, 2003, eu fiz vários cursos no Sebrae, inclusive o Empretec, que é bem conhecido para micro e pequenos empreendedores, e me ajudou demais. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, será que meu pai se ele tivesse tido acesso a ferramentas como eu tive, será que ele teria de fato desenvolvido a carreira dele como executivo? Ou será que ele teria prosperado de uma maneira diferente no mundo dos negócios, né? E aí, pensando nisso, eu frequento a Igreja Família aqui em Sorocaba. Legal. E aí eu chamei o pastor Eduardo, que tem uma visão empreendedora maravilhosa. Falei, pastor, estou pensando em abrir uma escola de empreendedorismo dentro da igreja. O que o senhor acha disso? Legal. Um semestre de aula toda segunda-feira à noite. Chamei um pessoal de pedagogia, porque não é minha área. Né? Falei, me ajuda a estruturar aqui uma grade que faz sentido, né? Numa curva de aprendizado coerente. E faz 5 anos que a gente lidera essa escola de empreendedorismo. Um semestre de aula, neste ano, custou R$ 390 o semestre. A gente teve a felicidade de ter a formatura agora no mês de outubro. Só nessa formatura foram 114 alunos formados. Olha. Que se somam a mais 400 que já tinham sido formados nas turmas anteriores. E para 2026, me atualizei desse número ontem, nós já temos 97 pessoas que já querem fazer o curso. Ou seja, eu tenho-se muito forte dentro de mim que a gente precisa melhorar o lugar em que a gente está. Sim. Né? E a gente não vai fazer isso sozinho. Tem uma equipe de mais 30 pessoas, que eu e a Eliane lideramos esse projeto dentro da igreja, chama Escola de Empreendedorismo com Propósito, porque eu acho que a gente precisa ter um propósito muito claro, muito forte no nosso coração, precisa fazer sentido na nossa cabeça, mas precisa tocar o nosso coração também, para que a gente tenha a condição de suportar todas essas dificuldades que você enumerou aqui. E eu acredito que a gente consegue melhorar essa cidade, esse país, com tudo isso que você colocou e já está trabalhando maravilhosamente, mas agindo na base da pirâmide dos negócios, que é o micro, pequeno empreendedor, que muitas vezes vai lá, pega o fundo de garantia, abre um negócio e precisa dar certo, porque às vezes aquele é o dinheiro da família. Né? Eu vivi isso na pele. Então, por ter vivido isso na pele, isso mexe muito comigo.
E aí, respondendo objetivamente, não fui tão objetivo assim, mas respondendo objetivamente, o trabalho que a gente faz com muito amor, muita entrega, muita dedicação, é esse trabalho de desenvolver essa escola de empreendedorismo, que, aliás, eu tenho sido convidado, ontem mesmo fui por uma igreja de Belo Horizonte, para ajudar a implementar essa escola em outras igrejas do país. E por que eu digo igreja? Legal. Independente se é católica, se é evangélica, não importa. Mas porque a igreja é uma comunidade pronta. E quando a gente insere conhecimento numa comunidade que já está pronta, ele se alastra de uma maneira mais rápida. O poder de transformação é maior. Eu não preciso criar uma comunidade para colocar um conhecimento. Eu consigo já disseminar conhecimento porque a comunidade está pronta. Então, essa é a ideia, esse é o trabalho que eu sou completamente apaixonado. Que legal, Rodrigo. Você falou em 400 e mais 114 agora que se formou. São 514 exatamente. Pessoas que daqui a 10, 15, 20 anos, na realidade, vai ampliar isso daqui, porque muitos deles, na realidade, vai pegar esse mesmo modelo, exemplo, e também transformar a vida de outras pessoas. E daí você pega 514 pessoas, e mais alguns que já está previsto para esse ano aí, logo já dá 1000 aí. São 1000 pessoas que vão constituir famílias que, de um modo geral, às vezes poderia ir para um caminho totalmente equivocado, e eles vão estar preparados para um mercado, né? Para um mercado, para a vida digna e etc. Então, realmente, aí é fantástico. E aí, Rodrigo, aproveitando aí o podcast, eu acho que aí os empresários, os não empresários, o pequeno empreendedor de um modo geral que está me ouvindo e te ouvindo, participem, não só do CIESP na realidade, ou de uma entidade, ou de um apoio, não só para você entrar nesse círculo de relacionamento empresarial, mas da vida, esse exemplo que você deu. Por que outras pessoas não podem também se dedicar um tempo, ser voluntário, de ajudar o lado empresarial, o lado da família, das pessoas que você está dando? Então aí fica aí o convite a muitas pessoas. Procure o Rodrigo, nos procure aqui. Eu acho que de um modo geral a gente está de braços abertos aí também para inserir e ajudar. O CIESP não é ninguém, só eu sozinho e com você sozinho. Com certeza. É um grupo de pessoas, na realidade, que são associados, que tem que integrar. Então nós temos um conselho, mas junto com esse conselho nós temos associados. Então eu sempre converso lá com o pessoal, falando, não falar, o CIESP, o Erli ou o Rodrigo vai fazer tudo sozinho. Não, jamais. É nós. Nós juntos, na realidade, que vamos ter força, união, inclusive para dar mais representatividade e para mover aí algo de positivo. Então fico muito, muito feliz aí de participar do meio para o topo, fantástico aí, lindo projeto. Obrigado. Eu acho que realmente aí vai mudar a vida de muitas pessoas aí. Parabéns, obrigado. Esse é o trabalho. Obrigado, Erli, por você ter vindo. Sei que a tua agenda é super complexa, mas você abriu esse espaço aqui. Legal. Quero dizer aqui publicamente que te admiro, te respeito demais. É recíproco. E me sinto privilegiado de ser teu amigo e agora, mais do que nunca, teu companheiro lá no CIESP. E vamos trabalhar junto para melhorar a nossa região. Ótimo, ótimo. Obrigado, Erli. Grande abraço. Obrigado aí. Obrigado. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela tua audiência. Quero te convidar a deixar teu comentário, tua curtida, tua pergunta, por que não? E espero que esse tempo que você passou com a gente tenha sido um tempo muito proveitoso. E encerro o que eu falei aqui um pouquinho antes de terminar. Coragem. Coragem, que eu tenho certeza que esse é o primeiro passo para você poder prosperar e vencer. Que Deus te abençoe. Grande abraço e até o próximo episódio.